Campeonato Paulista, fase final Sênior 2018, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. E aqui ao meu lado, um dos nossos maiores atletas do Brasil, nosso atleta olímpico, Leandro Guilherme, que participou agora há pouco, você acompanhou aí quase 12 minutos de luta e ele vai contar pra gente como que foi essa disputa da semifinal aqui no Campeonato Paulista. Olá, Leandro. Olá, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui lutando no Campeonato Paulista depois de 15 anos. E estou num momento assim de retorno e reconstrução, né? Eu lá em 2013 eu tive uma lesão no meu joelho, fiquei 2 anos afastado dos tatames. E aí nesse meu retorno foram muitas outras lesões menores, assim, que eu tive que voltar muito rápido para tentar a vaga para os Jogos do Rio. Acabou que eu tive outras lesões sérias lá, tive fratura no cotovelo, tive uma hérnia de disco nas costas, uma lesão no cotovelo, enfim. Então hoje eu estou num processo de reconstrução, de reencontro do meu judô. E é engraçado, porque eu tenho aquela coisa entre resgatar algumas coisas que eu tinha, só que também tendo a consciência que eu sou uma outra pessoa, sou um novo cara, muito tempo passou. Então esse é o meu grande desafio, assim, de me reencontrar de certa forma e sempre buscando o meu melhor judô, a melhor forma, enfim. E a luta sempre continua, sempre em frente. Você sente que com o seu corpo recuperado das lesões e com muito mais experiência, hoje o seu judô vem melhor do que antigamente? Então, é engraçado porque eu sinto meu judô muito melhor do que antigamente. Até porque nesse meu processo de reconstrução, eu acho que nunca parei para analisar tanto o meu judô de uma forma muito crítica. Então, vendo os buracos que eu tenho, os erros que eu cometo, onde eu posso melhorar. Então, isso sempre é uma briga constante, um estudo constante. Eu falo com uma série de pessoas também que posso, de certa forma, jogar uma luz e abrir novos horizontes no meu judô. E eu sinto que eu tenho melhorado, só que assim, de forma isolada. É um pouco difícil de explicar assim, mas eu tenho melhorado o meu judô em aspectos que parecem ser distintos uns dos outros, mas que eu espero num determinado momento que isso tudo se junte, que concatene uma ideia com a outra e eu consiga fazer de verdade o grande judô. O que eu sinto hoje é que na competição ainda as coisas não estão saindo da forma que no treino já estão saindo. Então, de certa forma, isso é algum defeito meu, algum erro meu, alguma coisa que eu estou cometendo nesse aspecto que eu preciso melhorar. Mas aí, por outro lado, também eu sinto que quando tiver essa faísca, assim, as coisas vão acontecer. Então, hoje eu tenho perdido muita competição. Assim, eu, na verdade, não ganhei nenhuma competição desde que eu voltei. Essa aqui é a realidade. Eu subi ao pódio pouquíssimas vezes. Tenho perdido muito mais do que ganho. Mas eu acho que de certa forma é isso que está me aproximando cada vez mais do sucesso, sabe? Essas não vitórias são uma grande vitória para o seu judô pessoal e no seu caminho de construção, não são? Sim, esse meu retorno é uma coisa muito pessoal. Muitas pessoas criticam isso, assim, muita gente acha que... E assim, quase que unânime não, mas a grande maioria ou critica ou tem certeza absoluta que eu nunca mais vou conseguir voltar a lutar um bom judô, que meu tempo já passou e tal. E tem uma coisa que é muito comum das pessoas pensar muito de forma linear. Então quer dizer assim, pô, eu tinha resultados muito bons e agora só estou tendo resultados muito ruins por um bom tempo. Então que é como se fosse uma ladeira abaixo, mas tudo pode mudar, né, num determinado momento. Então E não é só, no meu caso, não é só a esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho uma certeza muito grande, porque eu sinto que as coisas estão começando a acontecer. Talvez não seja tão visível para o olho das pessoas, mas eu sei que aqui dentro eu vislumbro muita coisa bacana ainda. A gente imagina que isso é o que diferencia um grande atleta de um atleta mediano, que é a visão dele de futuro. E isso a gente sabe aí que tem uma pontinha de visão para o Japão 2020, certo? Eu nunca escondi de ninguém essa vontade, porque a forma que eu briguei pela vaga nos últimos Jogos Olímpicos foi um pouco difícil, assim, porque eu não consegui brigar de igual para igual. Não que se eu tivesse inteiro, se eu não tivesse tido qualquer tipo de intercorrência, eu teria ido para a Olimpíada. Não afirmo isso, não dá para a gente saber. A única coisa é que, assim, de um ciclo de 4 anos, eu fiquei 2 anos e meio sem vestir kimono. Então é muito difícil você voltar... depois de tanto tempo sem vestir kimono, de você voltar conseguindo resultados bons e tal. Até porque tiveram uma série teve uma série de fatores, incluindo mudança de regra, enfim. Então, assim, o melhor atleta da categoria na época era o Vitor Penalber. Foi com méritos para os Jogos Olímpicos, ele conquistou medalha no Mundial do ano anterior. Mas eu não consegui brigar de igual para igual com ele, não consegui estar ali em todas as competições desde 2012 até 2016.
Então eu participei dos Jogos de 2016 comentando na televisão. Eu vi os Jogos Olímpicos por um ângulo que eu nunca tinha visto, que eu curti os Jogos, na verdade, assisti uma série de eventos. E ali eu tive uma conversa muito dura com o espelho, assim. Falei com uma série de pessoas para tentar me dissuadir aí em frente. Ninguém falou para mim que não daria, muitas pessoas de várias áreas distintas falaram que eu teria condição. E aí a última conversa foi realmente comigo no espelho e perguntei para mim mesmo se eu estava disposto a pagar o preço. E qual foi a resposta? A resposta era que sim. Então o preço necessário era saber que eu ia ter um sofrimento físico muito grande, um sofrimento mental muito grande. Eu sabia que essas derrotas elas iam acontecer. Em 2016 eu tive uma lição muito dura, assim, de que você não consegue voltar exatamente igual. Você pode até ser melhor, mas igual você nunca vai ser. E que eu teria que voltar perdendo, tentando reconstruir esse judô, que eu ia ter que pegar o orgulho e embalar ele em algum lugar. E que assim ia ser, que eu ia ter que pagar um preço muito alto, assim, até no aspecto de abrir mão de uma série de coisas da minha vida, né? E eu tenho pago esse preço aí nos últimos anos. É óbvio que derrotas é uma coisa muito dura você perder, assim, ainda mais na sequência de derrotas que eu tenho tido. Mas toda segunda-feira eu tô lá de volta, repensando, refazendo, tentando treinar mais que os outros. E das duas uma, ou eu vou ter um resultado muito melhor do que eu imagino, ou eu vou sair com a certeza de que eu lutei o bom judô, a boa luta ali da melhor forma e que eu dei o meu máximo, né? Mas isso vai acontecer a primeira. Isso é o que importa. Agora você comentou da derrota de hoje. Na nossa visão, o ginásio inteiro assistindo aquela luta, foi uma derrota até subjetiva, porque foram quase 12 minutos de luta. Então é muito difícil. A derrota foi o resultado oficial, mas os torcedores não viram isso como uma derrota. Na verdade, assim, o judô não tem empate, né? Que na Copa do Mundo que está rolando aí, que a gente tem, na primeira fase pelo menos tem empate, né? Então a luta tem vitória e derrota e independente do lado subjetivo ou não, um atleta saiu vitorioso, no caso foi o Marcelo, com méritos, ele também lutou os 12 minutos ali, ele teve o mérito de conseguir essa vitória e assim, eu sei dentro da luta o que eu preciso melhorar, o momento que eu tô, o que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias. Então eu vejo que assim, se você pega uma Olimpíada, por exemplo, em que pode acontecer exatamente a mesma coisa numa final, vai ter um campeão e um vice-campeão, independente das circunstâncias, né? Então hoje foi mérito do Marcelo ter vencido essa luta. É um garoto novo que está chegando aí, tem os resultados dele nas categorias de base. Então eu tenho essa luta também, a luta contra essa nova geração. É uma nova geração que está cheia de vontade, que quer ocupar o seu espaço. Hoje a própria política da Confederação Brasileira de Judô até de certa forma, privilegiar os mais novos. Uma coisa que nunca aconteceu e que é a realidade de agora. Então eu tenho que lutar contra todas essas circunstâncias aí, mas falando de hoje especificamente, foi uma vitória dele, méritos totais, e cabe a mim sempre fazer uma análise muito crítica de tudo que aconteceu e saber que está na minha mão a vitória também, né? Eu não posso delegar a qualquer outra pessoa. E só para finalizar, para a gente inspirar os atletas jovens que estão aí na caminhada, o Brasil inteiro acompanhando a gente ao vivo aqui, quando uma luta chega no Golden Score, ali com 12 minutos já de tempo transcorrido, o que determina a vitória? É o coração, é o preparo físico, é o mental, na sua opinião? Eu acho que tudo determina, né? Na verdade, eu vi algumas oportunidades ali de coisas que eu poderia fazer, fiz, né? Ele até caiu, mas não caiu o suficiente, numa posição suficiente para ser ponto, né? Então caiu com o cotovelo rodando. Então eu acho que nesse aspecto tem um lance mental, óbvio, como qualquer momento da luta. O judô é um esporte muito mental. Tem o lado do preparo físico, mas que embora você treine muito, você nunca vai estar preparado para fazer uns 12, 13 minutos de luta no ápice da sua condição física. Você não vai estar com o gás sobrando, o braço vai estar cansado, enfim, você vai ter uma série de circunstâncias ali que são incontroláveis. Eu acho que você tem que manter a capacidade de pensar o que está acontecendo na luta, saber que seu corpo não vai estar funcionando igual, assim como o do adversário. Então isso tudo acho que de certa forma é treinável também no treino, de você se superar, de você conseguir pensar e achar alternativas mesmo quando o corpo já não está respondendo mais. Perfeito, muito obrigada e parabéns por hoje. Valeu.